Oi, turma do Realize, tudo bem com vocês? Esse é o segundo conteúdo do Realize, então estamos no segundo dia e hoje eu vou falar um pouco melhor sobre estratégias de defesa ou também chamadas de estrutura de personalidade. Vocês perceberam que no primeiro dia eu enviei esse conteúdo através de posts que eu já tinha criado para o PC Olga Marques, né, para meu canal no Instagram. E o intuito é que vocês pudessem ler e já pudessem entrar um pouco no assunto e se identificar com possíveis estratégias de defesa, para que hoje eu pudesse de fato dar uma pequena aula para vocês sobre esse assunto. É uma pequena aula mesmo, porque o intuito não é que vocês saiam daqui craques nesse tema, mas é para que vocês pudessem ter um mapa de personalidade, né? Existem muitas abordagens na psicologia que trazem mapas de personalidade. Cada um enxerga de uma forma. A própria psicologia analítica, ou também chamada de junguiana, eles trazem o assunto tipos psicológicos, que dá também essa possibilidade de você se identificar através de um mapa de personalidade. Mas esse assunto das estratégias de defesa, né, como é que eu posso dizer? Eu posso simplificar um pouco e trazer 5 tipos de estratégias de defesa, que só isso já vai te dar um grande recurso para que você possa se conhecer um pouco mais. E a partir daí você possa também entender um pouco o que é que acontece com você e por que que acontece isso com você, tá bom? E claro, vocês vão entender o porquê de eu trazer esse assunto em relação à realização. Vocês vão perceber também que vocês, através do assunto, né, de estratégia de defesa, vocês podem partir para muitos temas, né? Mas como a gente está dando foco aqui à questão da realização, é esse o foco que eu vou dar, trazendo esse mapinha, certo? Então, nós temos 5 estratégias de defesa. A primeira estratégia é a estratégia esquizoide, ela é chamada assim. Esse nome é o nome científico dado, mas eu gosto de chamar do criativo, né? Porque esse é o seu maior dom. No entanto, a psicologia traz formas de chamar essas estratégias, que são as formas científicas. Então, eu vou até falar logo as 5 para vocês. São 5, porque vocês já leram lá, né? O nome científico é esquizoidia, oralidade, masoca, psicopatia e rigidez. E os nomes que eu gosto de chamar, que são os nomes que trazem os dons, são o criativo, o comunicador. Vou identificando cada um, né, que vocês não vão lembrar, então tá. O esquizo é o criativo, o oral é o comunicador, o masoca é o apoiador, a psicopatia é um inspirador e o rígido, que é o realizador. Olha aí a realização. Então, provavelmente, vocês que estão aqui no grupo devem ou não possuem essa estratégia final, que é a rigidez, que é o realizador, ou essa estratégia deve estar um pouquinho baixa em termos de influência na sua personalidade. Porque se você sente dificuldade, é possível que você esteja mais nas 3 primeiras. Essa aqui também tem um tom de realização. É possível que vocês estejam nas 3 primeiras, mas pode ser que tenha algo dessa aqui, e aí eu vou explicar para vocês. Então, o esquizo, que é o criativo, o que é que acontece com o esquizo? São pessoas que na infância se sentiram, olha a diferença, não é que não aconteceu o fato, a maioria das vezes aconteceu, mas muitas vezes é o olhar da criança diante de um fato. Então, às vezes a criança sente de uma forma, não necessariamente é o que acontece. Então, o esquizo, o criativo, foi aquela criança que se sentiu rejeitada pelo pai. Então, pelo genitor, né, paterno. E dessa forma, essa criança, ela não se sentiu vista, se sentiu rejeitada, e aí para ela se defender, por isso a estratégia de defesa, ela foi para o mundo da imaginação. Então, ela utilizou a imaginação e a fantasia para tentar se defender.
Então ela foi brincar sozinha, ela foi se divertir, se distrair, ocupar a sua mente e geralmente vai para brincadeira e vai para brincadeira só. Dessa forma, são crianças que aguçam a criatividade. Então, às vezes, são crianças que brincam sozinha por muito tempo, falam sozinhas, se imaginam, né, num universo criado por elas, né? São pessoas que tendem a gostar muito de ferramentas mais artísticas, porque aí é uma forma delas conseguirem botar isso que as magoou, né, para fora. Então, quando essa criança ela se torna adulto, o que é que acontece com ela? Ela tende a ser mais apta às criações, né? Então, geralmente são pessoas que vão para profissões mais ligadas ao mundo artístico, por exemplo. São pessoas também que, por ficarem fantasiando demais, elas não criam tanto pé no chão. Então, é mais fácil também irem para conexão com a espiritualidade. Mas, enfim, o mais importante agora nem é essa questão das possibilidades profissionais, mas o importante agora, para que vocês possam se entender, é que essas pessoas, elas têm dificuldade de botar o pé no chão, têm dificuldade de ir para o mundo concreto, elas têm dificuldade de encarar a realidade. Então, são pessoas que têm muita dificuldade em realizar. Os criativos, quando eles têm apenas essa estratégia ou acompanhada de uma estratégia que também não tem essa realização aguçada, eles tendem a ter dificuldade em realizar. Então, eles têm ideias maravilhosas, eles são, inclusive, têm insights fantásticos, né? Mas eles não conseguem pôr aquilo em prática, certo? E vocês vão ver ao longo do Realize também um pouquinho mais dessa questão paterna que influencia na realização, né? Na sua facilidade ou dificuldade em realizar. Certo? Então, essa foi a primeira estratégia, que é chamada de o esquizo ou o criativo. A segunda estratégia, que é o comunicador, o oral, essa criança, ela passou por algum tipo de falta muito grande. Então, pode ter sido uma falta de necessidades básicas, pode ter sido falta de higiene, falta de alimento, pode ter sido falta de afeto. Pode ser uma criança muito carente em muitos sentidos, né? Emocionais e fisiológicos. E com isso, a gente imagina que essa criança deve ter sofrido muito, chorado muito por conta dessa falta. E ela não foi atendida. Então, ela cresce um adulto que, por mais que essa história seja revertida, ela vai ter sempre a sensação de que o mundo deve a ela e que ela não consegue as coisas que ela quer. Porque ela chora, reclama e não consegue. Então, essa segunda estratégia, que é do comunicador oral, também são pessoas que têm muita dificuldade em realizar. Geralmente são pessoas muito críticas, muito reclamonas, e o Brasil aqui não dá certo por isso, e porque esse governo, e porque o meu trabalho, e porque o meu chefe, mas elas não conseguem sair dessa reclamação e ir para a realização. Então, são pessoas que têm dificuldade de se sustentar, né? São pessoas que às vezes gastam demais. São pessoas que tendem a movimentos compulsivos, né? Porque elas acabam olhando muito para fora, desejando e não tendo, então fica naquele movimento compulsivo de ter, mas é como se nada os satisfizesse. Então, são pessoas que têm dificuldade de realizar. O terceiro, que é o masoca, que é o apoiador. Então, foram crianças muitíssimo amadas, mas com uma educação muito rígida, né? E aí, o que aconteceu? Em um determinado momento, a criança viu aquilo e fez: poxa, eu não quero que meus pais deixem de me amar. Eu prefiro 1000 vezes quando eles estão felizes comigo e eles demonstram amor por mim. Então, eu vou fazer o máximo para corresponder às expectativas deles. E eles perceberam que quando eles conseguem corresponder às expectativas, eles têm o sorriso e o amor dos pais. Então, eles começam a fazer isso com todo mundo.
Então são pessoas que quando adultas têm uma dificuldade imensa de dar limite ao outro, são pessoas que quando estão na adultez passam a fazer muita coisa pelo outro, para ter o amor do outro, mas só que aí com isso fica uma dificuldade enorme de fazer o que eu quero, né? Fazer o que de fato eu tenho vontade de fazer. E aí com isso, isso dificulta demais a realização, porque essas pessoas tendem a ficar gastando o seu tempo e a sua energia com o outro e não consigo mesma. E aí além disso, elas ficam com muito medo da desaprovação. Então elas passam a não realizar por conta disso, tá? A quarta estratégia, que é a psicopatia, ou também chamada de o inspirador. Então, são pessoas que de alguma forma se sentiram manipuladas na infância. Às vezes por um conflito dos pais, em que os pais utilizaram a criança para atingir o outro, né? E com essa manipulação, ou por um controle excessivo dos pais, né? E esse controle talvez viesse através de chantagens emocionais ou coisas desse tipo. E aí a criança se sentiu manipulada. Com essa manipulação, a forma que ela se sentiu para se defender é, primeiro, eu não vou confiar em ninguém porque qualquer um pode querer me manipular. O que é que eu vou fazer? Se a única forma que eu aprendi é através da manipulação, eu vou manipular o outro primeiro. Só que não é algo consciente. Eu não faço isso achando, eu sou malvado, vou manipular. Não é isso, não. É uma defesa, né? Eu tô com medo de passar por isso de novo, então eu vou fazer para me defender. Então é uma manipulação a serviço de uma defesa, de um medo muito grande. Então são pessoas que têm muita dificuldade de confiar nas pessoas, né? E aí elas ficam muito tendo vínculos mais superficiais às vezes, porque elas têm dificuldade de se entregar, né? De confiar nesse amor. Elas acabam, essa manipulação ela pode vir em forma de sedução, em forma de eu vou te dar isso, mas eu quero em troca isso. Então são pessoas que às vezes ficam muito próximas de você enquanto ela precisa de você, mas quando não precisa mais elas se afastam e é completamente inconsciente. Elas não fazem isso de caso pensado, não. Sem querer, quando elas notam, elas já se afastaram do outro. Enfim, então tem uma questão também de entrega, né, nesse movimento. Mas, bom, são pessoas que são muito inspiradoras. Então, são aquelas pessoas que têm uma facilidade imensa em inspirar pessoas. Aí vocês vão dizer, mas será que essas pessoas não conseguem realizar? Não, essa é uma das que consegue, porque como ela tem essa facilidade, então é natural que ela consiga ter pessoas que caminhem com ela, mas a questão tá aí, geralmente elas conseguem realizar através de outras pessoas, e inclusive às vezes é a outra pessoa que realiza, e ela é como se ela levasse a fama, né? Então essa pessoa, por exemplo, ela vai mostrar pra você que ela é o máximo, só que você é que tá fazendo a maior parte das coisas por ela, né? E ela vai ter dificuldade de dar os créditos a você. Então elas podem sim realizar, e geralmente elas realizam, mas com muito custo de sedução e atração de pessoas para apoiar ela nas realizações. Quando isso é feito, né, e é algo que todos querem, seguir ela naquele objetivo, naquele propósito, é maravilhoso, né? O problema é quando isso não está a serviço de um bem, né? Então, eles são realizadores, mas dessa forma. O ideal é que essas pessoas... Bom, não vou nem falar o ideal agora, que eu vou falar depois, tá? Agora eu tô falando só dos obstáculos. Então, vamos lá. E o último? Já estamos no último. O último é o seguinte. O último é o rígido, que é o realizador. Então, foram pessoas que... em algum momento, que geralmente é na puberdade, houve algum tipo de sentimento em relação aos pais, e geralmente ao genitor do sexo oposto. Então, se eu sou menina, em relação ao meu pai; se eu sou menino, em relação à minha mãe, de alguma forma eu me senti traído no meu afeto ali com aquele genitor,
ou houve uma traição dos meus pais, né? Algum conflito do casal, só que aí eu me identifiquei com uma das partes e me senti traído também. Bom, aí o que é que acontece? Quando eu me sinto traído, meu coração fecha, né? Eu quero me defender daquilo, porque doeu demais eu amar tanto aquela pessoa e me sentir traída. Então, são pessoas que se fecham para não passar de novo pela traição. Então, também tem uma questão de desconfiança, né? São pessoas que acabam, por conta disso, se tornando adultos realizadores porque não querem depender de outras pessoas, com medo de se sentirem traídos também. Então, é aquela pessoa que vai dizer assim, eu sou, né, eu faço e aconteço e dou conta de tudo sozinho, eu não dependo de ninguém, porque eu nem quero depender para não correr o risco de me sentir traído e, enfim, passar por essa situação mais uma vez. Então, são aqueles líderes natos, aquelas pessoas que realizam com facilidade, também acabam inspirando, né, porque são líderes natos, mas não por conta de uma sedução, mas pelo exemplo mesmo. E essas pessoas não têm dificuldade alguma em realizar para não passarem por essa frustração, né? Então, o vídeo de hoje vai ser apenas para que vocês possam identificar em que estratégia vocês estão. Lembrando, gente, que a gente tem mais de uma, tá? Não é só uma, não. A gente tem uma que é a maior, tipo a roupa que a gente gosta mais de usar, que tem a ver com esse trauma maior da infância. Mas é natural que a gente possa ter sofrido pequenos traumas relacionados a outras circunstâncias e que a gente tenha uma que fica na frente, assim, que aqui a gente gosta mais de usar, mas que a gente transite nas outras também, tá? Então, para ajudar vocês, ouçam esse vídeo, fiquem atentos, vejam com calma e vejam o que em vocês toca mais para que vocês possam identificar esses possíveis obstáculos em relação à realização, que amanhã vocês vão receber agora as possibilidades de mudança diante disso, né? O que fazer diante disso? Amanhã vocês vão receber esse vídeo, tá bom? Um beijo grande e até amanhã.